Acho que não é para ter como iniciar essa aula, meu Deus do céu, tem misericórdia. Boa noite a todos. Iniciando mais uma aula. Como estão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma início de aula, pessoal. Vocês estão bem, né? Todos estão bem. Estou tentando melhorar aqui a minha qualidade da luz. Já iniciaremos nosso material. Só um pouquinho, pessoal. Nós estamos colocando aqui um... Não pode tirar nada daí. Puxa! Meu Senhor da glória. Santo Deus. Sim. Louca, você me viu na rua hoje, é? Mas é a minha motoca, rapaz. Quando eu estiver passando, você sai da frente, porque a motoca ali é bruta, hein? Que é isso? A motinha não corre nada, minha motinha é tranquila. É bem de boa, bem tranquila. Eu estou em outro ambiente hoje aqui, a qualidade não está boa da minha luz. Aí, vocês tem que morrer. Nós temos que viver a vida, ser amigo de vocês a vida inteira, viu? Você tá doido? Vou preparar aqui, ó, uma luz aqui que tá complicada a minha vida hoje. Pessoal, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui essa luz. Eu estou com um cenário novo aqui. Tá complicado para acertar a lâmpada aqui. Tem misericórdia, Senhor. Melhorou a qualidade, pessoal. Estão conseguindo me ver melhor. Deixa eu trazer meu chimarrão aqui pro outro lado. Complicado aqui, ó. A luz. Minha luz não está de boa qualidade. Deu uma melhorada. Poderia ser melhor se eu tivesse outra lâmpada. No sentido contrário.
Ok, vamos iniciar a nossa matéria de hoje. Vamos começar direção defensiva. Mas por incrível que pareça, no meu novo cenário hoje, eu estou sem aquela apostila pequena. Aí eu vou trabalhar na minha aqui e, na medida do possível, ver se eu consigo que vocês identifiquem a matéria de vocês aí na apostila pequena. Deixa eu me localizar aqui. Direção defensiva. Como eu estou em um material diferente hoje, eu não vou saber dizer para vocês a página que vocês estarão aí, tá? Mas vamos fazer o possível aqui para conseguir passar para vocês esse material. Hoje eu estou difícil, estou brigando com o meu espaço. Hoje eu trabalhei na autoescola e agora à noite eu estou em casa. Aqui meu microfone para que o som saia melhor. Isso aí. 43 a página aí na apostila de vocês. Vamos se organizando aí pela apostila de vocês, tá? Eu tô com uma outra apostila da Tecnodata. A página é um pouquinho diferente. Isso mesmo, 43, pessoal. Tem que estar perdido aí. Todos colocaram 43. Conceito de direção defensiva. Quer dizer direção defensiva? Direção defensiva é a forma de que vocês possam se conscientizar de que a direção defensiva é o melhor caminho para vocês terem uma direção segura, uma direção sem muitos percalços no caminhar. Tem alguém na página 43, outros na página 53. Entra num consenso aí. Não tem problema. Se tiver o mesmo material, não tem problema, tá? A resolução 285 de 2008. É bem antiga essa resolução, mas ela tem algumas modificações, tá? Então o próprio órgão de trânsito aconselha algumas situações de que pelas estatísticas, pela situação de que há com esse assunto, que nós devemos tomar algumas atitudes para diminuir as consequências da direção de forma imprudente, né? A direção tem que ser coerente com a situação, para que não venha a cometer erros
direcionado ao trânsito. Então nós sabemos que a fase, a idade do jovem, né? O jovem esse que se habilita muito cedo, eles têm um pouquinho de... são um pouco afoitos, né? na direção, até ter uma maturidade para entender que a direção ela tem que ser segura. Na direção segura não existe velocidades em altas velocidades fora do contexto aí no momento. Se a via que você está é 40, se você andar 60, 80, você está fora da realidade e vai cometer erros. Porque a frenagem é mais difícil, a parada complica, e ainda por cima ainda temos alguns agravantes, como os pneus em mau estado, freio desregulados, piso irregular, piso que não dá aderência suficiente. Aí vem mais as pistas de rolamento, um dia chuvoso, um dia que pode trazer consequências para quem está na direção. E muitas vezes a falta de conhecimento, de noção de trânsito, né, leva a pessoa a cometer erros com mais frequência. Essas situações podem incorrer em acidentes fatais, acidentes que não há possibilidade de se voltar atrás. Vou dar mais uma ajeitada aqui na minha webcam. E muitas vezes a pressa, a falta de coerência leva a acidentes gravíssimos, né? Acidentes que não tem como a pessoa, não tem uma segunda chance, né? Então, observando bem a idade que mais as pessoas cometem esses erros no trânsito, o jovem, né, menos de 40 anos de idade, dos 18 até os 38, 37 anos de idade, é os que mais cometem erros no trânsito. A idade, as pessoas não têm muita cuidado no trânsito, não tem o devido, às vezes são inconsequentes pela imaturidade e acaba cometendo vários erros que pode ser fatal. Observando, 90% dos acidentes de trânsito, sempre a culpa é do próprio condutor ou motorista, tá? Aí nós temos aí 4% falhas mecânicas, né, e 6% condições das vias que são precárias. Mas se nós formos analisar, 90% é culpa do motorista, 40% falha mecânica, 4% é falha mecânica e 6% as vias mal conservadas, mal sinalizadas. Mas esses 4% da falha mecânica, a culpa é de quem não faz a manutenção do veículo. Então, somos nós também. E 6% das vias. Então, se nós batermos num buraco e perder o controle do veículo, falha nossa, porque nós não cuidamos que a pista não está em boa qualidade. Então, se nós analisarmos bem, 100% de toda essa competência é nossa. Nós é que temos que tomar o devido cuidado, as providências para não errar com tanta facilidade, né? O trânsito está aí para nós usufruir deles, mas com muita coerência e com bastante cuidado. Aprender certo.
Aprender certo. A pessoa tem que observar as normas de trânsito, observar as particularidades dos veículos, a forma de dirigir, como se deve se comportar no trânsito, como se deve se interagir com o trânsito. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser de formas a trazer transtorno para os outros, né? Então, o aprender certo, vocês já tomaram a decisão de procurar um órgão que tenha a capacidade de mostrar as regras, como é a forma de dirigir. Isso quer dizer que vocês vão dirigir da forma correta? Isso aí depende de cada um de vocês. O aprendizado vai ser correto, o aprendizado vai ser para que vocês sempre tomem as decisões mais sábias no decorrer do percurso que vocês estejam fazendo naquele momento. Mas vai depender de cada um de ter essa capacidade, esse discernimento do que o certo tem que ser feito. Então, como definir esse assunto? Dirigir defensivamente é dirigir de uma forma que não traga nenhum mal para quem usufrui da mesma via que vocês, tendo o devido cuidado, devido conhecimento, devida ação, atenção, alguns itens da direção defensiva que vocês têm que estar sempre exercitando em todos os momentos que vocês estejam no trânsito, para que não venha a errar com gravidade. Alguns procedimentos que nós temos que ter, que pode nos livrar de muitas ocorrências no trânsito, observar sempre o material que vocês têm, o material na mão, o veículo, os componentes que ele tem, pneus, estrutura do veículo. Deixa eu fazer aqui uma foto. Então, a estrutura do veículo, a capacidade dele que tem de frenagem, de parada, né, de mobilização do veículo, a capacidade que ele tem de retomada em certas situações de urgência, que você precisa fazer uma ultrapassagem rápida. Tem que conhecer o veículo que tem, para que não comprometa na hora de vocês fazerem uma ultrapassagem. A ultrapassagem, muitas vezes, você pensa em fazer e o veículo não tem potência. Você tem que analisar todos os momentos ali para não cometer esse tipo de erro. Se precisar retornar em uma ultrapassagem, já complica a situação, porque vai depender de outros problemas também que podem ocorrer. Se você sai para ultrapassar um veículo, em outro no sentido contrário, aí você está aumentando a velocidade, aí você tem que retornar ao ponto de partida que você estava. Aí o outro fica na dúvida e vai frear também, aí vai ficar os dois paralelamente na via, sem ter para onde ir, porque se você vai para um lado ou para outro, você vai cometer o erro. Então, tenha muito cuidado na hora de fazer essas manobras, para não se comprometer. A questão de três palavrinhas que definem bastante a forma de você dirigir, né? Negligência, imprudência e imperícia. Negligência, quando você deixa de proceder determinadas situações, uma falha mecânica, porque você não fez a manutenção do veículo,
um pneu que estava em situação difícil, já estava se deteriorando, você não trocou, aí um estouro de pneu, você perde o controle do veículo, é uma mola que quebra, que o veículo está sem aderência, amortecedor que está estourado e você está saindo de traseira e não observa isso. Então você não pode ser negligente quando você precisa fazer a manutenção do seu veículo para estar na via, principalmente em velocidade, onde você pega as rodovias, precisa aumentar a velocidade e o veículo não tem estabilidade alguma. Quando chega na curva ele quer ir para o outro lado, você gira a direção para um lado e o carro quer ir para o outro, é aquela situação difícil de controlar. Então nós não podemos ter esse tipo de comportamento, que você vai complicar a sua vida e demais outros que estejam ao seu lado naquela combinação de casos, né, de situação em que acontece o perigo. Você tem que tomar as decisões e muitas vezes não tem condição nenhuma de fazê-la. A imprudência, quando você toma uma atitude impensada, né, e não consegue completar, você acaba tendo que retornar ou não dá tempo para isso, né, quando a pessoa vai ultrapassar sem ter ponto de visão, sem ter ponto de frenagem, ponto de observação, tudo isso é imprudência. Então, quando você é imprudente, você vai cometer erros. Quando você tem que passar sobre uma lombada, aí a pessoa passa naquele espaço entre a lombada e o meio-fio, sabendo que aquilo ali é um local que não pode passar de veículo. Aquilo ali não é para passar de moto, aquilo ali é para, quando está chovendo, a água ali não bloquear a enxurrada de água. Por isso que existe aquele espaçozinho ali, não é para passar por ali de moto e nem de bicicleta. Ali você corre o risco de perder o controle e encostar no meio-fio e ir para o chão, acabar tendo um acidente, pode ir de encontro com outro veículo, com qualquer situação, como um poste, que às vezes tem aqueles postes no meio das avenidas. Observe bem essa situação para não cometer esses erros. E a imperícia, a falta de habilidade, a falta de conhecimento do veículo que vocês estejam pilotando. Comecem gradativo a andar com certos veículos, para vocês não cometerem erros gritantes, erros que podem comprometer a vida de cada um de vocês, tá? Então, quando você sai para andar com um veículo sem ter a capacidade psicomotora, né, que a pessoa não tem conhecimento do veículo, tem veículo que não tem embreagem, outros já tem. Então tem que ter esse discernimento, esse conhecimento, para que vocês não cometam erros que podem comprometer a vossa integridade física, tá? Elementos da pilotagem defensiva. Tem 5 elementos da direção defensiva. Isso é matéria de prova, vocês fiquem atentos que isso pode cair na prova de vocês, tá? Na técnica da direção defensiva nós temos 5 elementos: conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e a ação. São 5 elementos ao qual nós vamos ver um a um, para que vocês tenham um pouquinho de cada um. Primeiro é o conhecimento. Conhecimento das regras de trânsito, da lei de trânsito, das regras de circulação e conduta. Conhecimento do veículo, conhecimento do que vocês transportam, conhecimento de si mesmo. Tá? Você tem que conhecer tudo. Não é algo corriqueiro que você pode levar de qualquer forma.
conhecimento do trânsito tem que ser minucioso. Aos poucos você vai adquirindo esse entendimento. Não é de uma vez só, não é de qualquer forma que se começa a pilotagem de forma displicente, não é? É com bastante cuidado, é rigoroso. Tem que ser, normalmente você vai adquirindo essa capacidade. Quando a pessoa acha que está bem, e muitas vezes é o início para tudo. Tá? Às vezes você dirige há 10, 15, 20 anos e se depara com situações que você ainda não viu. Tá? Então o trânsito ele é cheio de situações em que cada dia você vai estar se deparando com diversidade em todos os sentidos. Então, esse conhecimento você tem que adquirir e guardar mesmo, guardar as 7 chaves, porque a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, você vai ter condições, né, de se livrar de certas situações. Muitas vezes você conhece um pouquinho de um veículo, mas quantos tipos de veículo que existe por aí? São uma infinidade de veículos, são muitos veículos que nós, se a gente for analisar, desde o antepassado, eles constroem veículos e cada dia se constrói veículos mais rápidos, com mais facilidade de frenagem as velocidades é que vai complicando, porque muitos veículos, quando eles saem de fábrica, eles saem muito bons, com uma capacidade incrível. Depois de 10 anos de fabricação, aí começa a ocorrer as divergências, né? Os veículos não vão sendo bem tratados, né? E ele acaba tendo divergência em vários segmentos da sua estrutura, né? E quando a estrutura começa a ficar difícil, né? Um veículo que tem mais de 10 anos, ele já está começando a ter problemas curiosos, coisas que do dia a dia que vai aparecendo. Imagina um de 20 anos, de 30 anos. Nós temos veículos de 40 anos ainda rodando por aí. Então, analisando por esse lado, nós vemos que os veículos envelheceram e continuam sendo utilizados. Para isso, tem que haver as manutenções, tem que ter o cuidado necessário com cada um. Então, alguns itens do veículo tem que ser observado frequentemente, porque eles se desgastam e traz transtorno, na forma de vocês dirigirem, tá? Aí vem as condições mais complicadas, que é o desgaste de pneu, de suspensão, o carro, quando ele começa a se degradar, ele vai criando um monte de problemas. E muitas vezes, a grande maioria não tem nenhum tipo de manutenção, nem o periódica e nem a manutenção manutenção que reverte o problema, né? Uma manutenção mais rigorosa, uma manutenção que elimina os problemas gradativos que acontecem na estrutura do veículo. Aí vem as condições adversas, que não são poucas. As condições adversas são muitas, e quando elas chegam trazendo circunstâncias muito difíceis de resolver, né? Então, essas
condições adversas são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, cargas, passageiros e condutores. Então é uma infinidade de situação de risco e que cada uma traz um transtorno enorme para o condutor, para o veículo, para as pessoas que estão utilizando esse veículo. Tá? Nós vamos ver vamos ver elas gradativamente para que vocês tenham um pouquinho de noção, tá, do que é essas condições adversas. Nós vamos ver primeiro a de iluminação. A iluminação, ela traz problemas seríssimos para o piloto, para vocês que vão adentrar esse sistema. Alguns talvez já conheçam alguma delas. A primeira de iluminação de dia nós temos a iluminação natural, que é o sol, os raios do sol. Mas quando você se depara com ele de frente, de frente com o veículo, se o seu veículo, o para-brisa do seu veículo não tiver em condição boa, se ele tiver arranhado o para-brisa, se ele não tiver em uma situação que bem cuidado, ele vai criar tipo umas aranhas, e aquilo ali você não vai enxergar absolutamente nada, né? Aí começa os problemas. Quando você está de frente, acontece isso. Quando você está na retaguarda, nos retrovisores também, reflexo do sol te incomoda bastante. Aí quando vem a pessoa no sentido contrário, você vai ter dificuldade de analisar o espaço que você vai utilizar e o que o outro esteja utilizando. Com muito cuidado para que isso não venha trazer transtornos na sua forma de dirigir. Aí começa aumentando os problemas quando chega à noite. Porque durante o dia você já tem um ofuscamento com o sol. E à noite? À noite nós não temos capacidade noturna. O ser humano não tem visão noturna. Nossa visão ela é diurna. Nós conseguimos enxergar com a luz da claridade do sol. Mas à noite, a iluminação artificial, ela compromete bastante a nossa visibilidade. Nós não temos a capacidade de enxergar como os animais veem à noite. Os animais têm uma visão noturna muito excelente. Eles enxergam até pouco durante o dia, mas à noite eles têm uma condição maior de visibilidade. Mas o ser humano ele adentra o espaço dos animais e acaba por atropelá-los à noite, porque o ser humano ele não tem tanta visibilidade, mas o animal tem. Mas o animal ele não tem noção de perigo, né? Então ele atravessa na frente do veículo e onde ele acaba sendo atropelado em vários momentos que ele está transitando pela via. Então nós temos que ter cuidado de não tomar o espaço dos animais e acabar tirando a vida deles. É o habitat natural deles, é ali. O nosso não é lá, o nosso é outro habitat. Então à noite a gente não tem essa visão privilegiada que eles têm. Mas existem os faróis de boa qualidade, mas tem uns que são até a justiça não autoriza ser colocado porque eles complicam a vida dos outros condutores. Então quando vocês estiverem à noite tem que ter esse conhecimento, esse respeito para com os outros. Regula sempre o seu farol para que ele esteja correto, o farol alto não esteja desregulado, um para cima, outro para baixo, ou o alto ou o baixo, né? O farol baixo tem que estar reguladinho ali numa posição que você possa ver as marcas viárias,
para que você se livre do problema. Na hora de você cruzar com outro veículo, você tem que a luz tem que ser baixa, não pode andar de luz alta, que você ofusca a visão do outro. Então, você quer que o outro baixe o farol, você também tem que fazer o mesmo. E quando acontece de alguém estar despercebido e não perceber que está com o farol alto, você também não deve permanecer com o farol alto. Por quê? Porque você vai complicar a vida da pessoa que vem no sentido contrário e vocês também não vão ter a capacidade de enxergar com a mesma capacidade, né? Porque quando o farol dele está alto, se você jogar o outro farol alto também vai ser os dois às cegas, nenhum vai estar enxergando absolutamente nada. O que você tem que fazer, abaixar a tua luz, olhar para a faixa da direita na tua via, a faixa da direita, ela é branca, né? A faixa da esquerda, a central, ela é amarela, na maioria das vias. Somente quando é pista dupla que você tem duas faixas brancas. Na pista simples só tem uma faixa branca da direita. Vai se localizar por ela, para que você consiga vê-la na sua direita e se localizar dentro da via que vocês estão transitando. Porque você pode se deparar com um veículo em sentido contrário e você perder a direção do seu veículo. Então, essa condição adversa de luz traz essas situações de risco para quem está transitando em sentido contrário. Então, os faróis, quando eles estão desregulados, eles atrapalham muito a vida de cada motorista, né? Nós temos os 3 retrovisores do veículo. Temos o retrovisor da esquerda, é aquele que nós estamos diretamente ali olhando nele. Esse retrovisor, ele nos dá uma ideia de que nós estamos o veículo está perto da gente, está nos seguindo. O central, ele dá uma impressão de que está na direção correta, e o da direita, ele dá a impressão de que o veículo está bem mais longe do que na realidade. Para que é essa definição dos espelhos? Um aumenta, o outro é real e o outro diminui. Então o central ele costuma ser real, o da esquerda ele costuma aumentar, para dar a impressão de que o veículo está mais perto de você. Na hora dele ultrapassar, você se deslocar um pouquinho para a direita para que ele passe. E o da esquerda ele dá a impressão que ele está mais longe, porque quando você ultrapassar o veículo da frente, você vai voltar na frente dele com segurança, porque você vai ver ele todinho atrás. Dá a impressão que ele está mais longe, né, nesses casos, para que você tenha segurança para voltar na frente do outro veículo. Porque muitas vezes, se fosse na mesmo sentido, você ficaria na incerteza de que poderia voltar e não dá o espaço de intercalar com outro veículo que vem na direção oposta. Então, situações em que temos que ter esses conhecimentos para nós não se perdermos no trânsito, não acontecer situações mais complicadas. Então, o retrovisor interno, ele tem um botãozinho bem no meio do retrovisor, bem na parte interna, mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o dedo, mais ou menos aqui assim, no meio dele. Se vocês conseguirem depois observar no retrovisor de vocês aí, observa, é um botãozinho preto. Ele serve para vocês baixar a lente do retrovisor na hora que alguém joga o farol alto no retrovisor de vocês, tanto da esquerda como do meio, e aí vocês abaixam aquele botãozinho, ele escurece a lente do retrovisor interno,
para que quando aquele veículo passar à frente de vocês, vocês levantem de volta aquele botãozinho que o retrovisor volta ao normal. Aí vocês conseguem enxergar na retaguarda, na parte de trás do veículo. Se vocês têm veículo em casa, depois façam esse teste, tá? É o retrovisor interno. Quem já tem esse conhecimento aí, quem tiver esse conhecimento, coloque aí como que vocês descobriram isso. Um minutinho para vocês falar sobre esse assunto aí. Como é que é? Apertando? Como assim? Como assim? Apertando? A curiosidade. Ah, sim. Mas sabia que era para isso? Para escurecer a lente do retrovisor? Tem pessoas que acham que aquilo ali é para regular o retrovisor. Nossa, porque alguns imaginam que é para regular, não é. Você regula o retrovisor na sua altura para que fique bom para vocês. Aquele botãozinho é para vocês abaixar ele para escurecer a lente do retrovisor, para que o reflexo do carro que vem atrás não inserir no retrovisor. Sim. Pois é. Os laterais, às vezes, tem uns que são elétricos, né? Outros têm um determinado situação que você muda ele ali. Mas alguns veículos mais antigos, né, você já regula lá no retrovisor mesmo. Não tem como regular. A grande maioria dos veículos vão estragando e as pessoas não recolocam um novo, que às vezes é oneroso, né? Acaba ficando caro. Exatamente. Muitas vezes a pessoa regula com a própria mão, né? Mas tem esses dispositivos para que vocês possam utilizar. Então, à noite é complicado, é muito perigoso, porque a luz à noite, a luz do carro, o farol do veículo, ele só passa a clarear de verdade quando cai quando a escuridão está total. Aí os faróis clareiam, dá uma impressão que ele está clareando, mas na realidade ele está trazendo um foco ilusionista para a gente, porque é uma claridade que não ajuda, mas não é o suficiente. Se você tiver qualquer problema com os faróis do veículo, você simplesmente vai para o meio do mato, porque ninguém consegue andar no escuro. Se você está indo numa via, se tiver claridade, pelo menos da lua, né, aquele reflexo da lua, você conseguiria encostar o veículo. Mas se a luz do veículo apagar de uma vez e você se deparar com uma curva, você vai para o meio do mato, você vai ter um acidente fatal e não tem como uma pessoa parar o veículo no escuro. É complicado, né? Já houve alguns acidentes pelas pessoas não terem esse cuidado, né? Não se advertir, né, com antecedência, né? E às vezes o farol do veículo apaga no meio da estrada e a pessoa, em vez de sair fora da pista, fica tentando sair do carro, quando vem outro atrás e bate, e acontece o pior, né? Então, aconteceu um negócio desse, se tiver qualquer claridade para sair da pista, saia, porque é perigoso ficar sobre a pista de rolamento. A pista que nós utilizamos é só em velocidade, parado não se pode parar em cima da pista, que é muito perigoso. Pode acontecer